Olá, pessoal! E hoje o que nós temos? Um dia de chuva em Brasília, um pijama e muita vontade de ajudar vocês. Então, se você vai se inscrever para o Concurso Nacional Unificado e no bloco 8, já vem aqui nesse vídeo, aproveita, já se inscreve aqui, porque eu tô deixando de fazer muitas coisas, porque eu preciso de inscritos, é a regra da plataforma. Já deixa o seu like na confiança e deixa o seu comentário e ativa as notificações. Vem comigo! Sim, gente, eu sou fã de Friends. Muito fã. Então, mas vamos ao que interessa. Se você está pretendendo se inscrever no Concurso Nacional Unificado, né, e não quer ou não pode se inscrever do bloco 1 ao bloco 7, que exigem certificados específicos, ou mesmo em graduação superior em qualquer área, mas você tem o nível médio, o seu bloco é o número 8. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, sobre o bloco número 8. A primeira consideração que eu vou fazer aqui é que sim, gente, é um edital muito enxuto. Jaque, mas tem matemática? Sim, tem matemática. Ai, Jaque, mas eu nunca fui boa em matemática. E o que isso diz a respeito de você? Nada. Por quê? Porque você não foi. E agora você pode aprender. Pode não virar um matemático, mas você vai conseguir aprender para fazer a sua prova. O conteúdo é enxuto. E com aulas, eu não digo que você vai aprender matemática com PDF, porque vai ficar mais difícil, mas com videoaulas você vai sim conseguir aprender. Ah, pode ser que você não consiga chegar bom em tudo, mas você vai chegar competitivo. É possível, gente, é possível, sabe? Não é uma coisa assim folclórica ou só ideológica. Não, é possível, né? O conteúdo de português, você que estuda para concurso já deve vir estudando, já consegue fazer esse estudo apenas em questões. E aí nós vamos ter realidade brasileira e vamos ter ali as noções de direito e democracia que você consegue também no estudo de direito administrativo e constitucional driblar isso aí. Então sim, é uma boa oportunidade. Os cargos começam com R$4.000. É uma oportunidade muito boa, são muitas vagas e você sim pode competir, você pode conseguir estudar. Jaque, o que te faz pensar que sim, que eu posso? E aí eu te pergunto, o que te faz pensar que não, que você não pode? Olha, é o seguinte, se você fizer o concurso e não passar, o que mudou na sua vida? Eu vou te dizer, você conseguiu dar um passo a mais em direção à sua vida profissional. Conseguiu algum conteúdo a mais na sua bagagem educacional, na sua bagagem de estudos. Porém, se você não tentar por esse pensamento, pode ser que você tenha outros motivos, mas pelo fato de achar que não há tempo, que não vai conseguir, o que vai acontecer? Você vai ficar da mesma forma que está, do mesmo jeito que está, não vai ter saído do lugar. O que vale mais a pena? Então, tenta, minha amiga, tenta, meu amigo. Tenta. Não desiste antes de tentar. Não acredita que não é possível antes, sabe? Ah, mas e se eu não passar? Tá tudo bem, muita gente tentou muitas vezes e não passou. Mas a gente precisa tentar. E eu te falo que cada vez que você tenta, você chega mais perto. E essa é uma grande oportunidade. Então, vamos lá para o resumo do concurso. Então vamos lá, o edital, né, como vocês sabem, foi publicado dia 10/1 e a banca é a Fundação Sesgran Rio. Nós temos inscrições no dia 19/1 a 9/2 e o valor da inscrição é de R$60. Porém, você pode pedir a isenção dentro da data do dia 19/1 a 26/1, se você cumprir esses requisitos. Aqui tá na tela, mas eu vou ler para você. Então vamos lá. A inscrição no CadÚnico, ou se você for doador de medula óssea, ou se você tenha sido bolsista do ProUni ou financiado pelo FIES. Então, esses são os requisitos que podem, ou qualquer um deles, né? Não são cumulativos não, gente. Qualquer um deles pode te dar o direito a essa isenção. As provas, elas vão ocorrer no dia 5 de maio, de manhã e de tarde. Vamos lá para o período da manhã. Você vai ter 2 horas e 30 minutos para resolver 15 questões de português.
mais a redação, certo? Que por enquanto o que a gente tem sobre a redação é que ela tem ali, se eu não me engano, no mínimo de 10 linhas. E aí, a prova da tarde. Na prova da tarde, você vai ter 3 horas e 30 minutos para resolver essa prova, 15 questões de noções de direito, 15 questões de matemática e 15 questões de realidade brasileira. Qual é a minha dica para você? Mas peraí, antes vamos fechar aqui que o resultado vai sair no dia 30/7/2024 e as nomeações vão começar a partir de agosto. E aí, antes de ir propriamente para os cargos, eu quero te dar uma dica de realização, da execução dessa prova. Pela manhã, você tem 15 questões de português e a redação, certo? Eu começaria pela redação. Por quê? Para a cabeça tá um pouco mais livre, mas não começa imediatamente. Eu resolveria ali umas 5 questões de português intercaladas. Por quê? Porque às vezes essas questões, o contexto das questões ajudam você na redação. Então eu pegaria umas 5 questões ali intercaladas, iria começar essa redação, desenvolver uma parte. Voltaria para o restante da prova de português e aí sim terminaria a redação. Aí já que você acha que isso não fica muito embaraçado, muito complicado? Olha, eu vou te dizer que não, né? Seria a minha sugestão. Por quê? Porque às vezes, principalmente para quem tem dificuldade para escrever, se você começa ali a desenvolver só com o texto base, às vezes você tem um pouquinho de dificuldade. E se você usa o cérebro para uma outra coisa, antes de começar aquela escrita, obviamente você vai ler antes, né? Antes de começar aquela escrita, isso já facilita, é um facilitador, certo? Você vai e escreve aquele pedaço da redação, a mente ela cansa um pouco. Então, quando você quebra e volta para a resolução de questões, você tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra dinâmica. Então, o cérebro muda um pouco aquela concentração e descansa. E aí você pode voltar para terminar a sua redação direitinho ali e fazer uma construção bem legal. Se você acha isso complicado, eu tenho uma segunda sugestão para você. Comece pela redação. Leia o texto motivacional ali que vai ter e faça a sua redação até o fim e posteriormente venha para fazer a prova. Por quê? A redação não tem como você chutar. Dependendo da pressa que você tiver, isso vai prejudicar muito o seu raciocínio. Porém, as questões de português, você consegue, as questões mais fáceis, dar celeridade a elas, apressar aquilo ali, né? Então, isso é um facilitador para você. No entanto, o meu conselho para você é treine. Treine a redação. Treine ali com essa parte da realidade brasileira, que tem muita chance disso cair, deles usarem isso, né? Os textos atuais, obviamente, tudo que está em foco, né? A questão da democracia, a questão da separação dos poderes, todas essas coisas, as guerras. E aí agora vamos passar para esse slide aqui, que tem as vagas. Como vocês podem ver, são 292 vagas de ampla concorrência, tá? Por quê? Porque aqui nós temos 5% para as pessoas com deficiência, 20% para as pessoas negras e nós temos um percentual no caso da FUNAI, apenas no caso da FUNAI, de 30% para as pessoas indígenas. Então aqui eu só computei aquilo que é de ampla concorrência, mas se você tiver em alguma dessas vagas que não seja de ampla concorrência, o quadro tá aqui para você verificar o quantitativo de vagas. Lembrando que se você concorre para as vagas especiais, você não deixa de concorrer para a ampla concorrência também, caso aconteça alguma coisa que você não consiga comprovar, né, o seu requisito para essas vagas. Então vamos lá. Nós temos 292 vagas de ampla concorrência, mas nós temos mais o dobro dessas vagas do cadastro de reservas. Então, que é agora chamado de banco de candidatos, que você sabe que você vai poder ser aproveitado não somente no cargo para o qual você passou dentro do cadastro de reservas, como também para um cargo temporário, caso a administração pública precise. Se você não está sabendo direitinho a respeito do banco de candidatos, dá uma assistidinha no vídeo que eu postei, eu vou deixar aqui no card para você
que tem uma explicação aí nele. Então vamos lá, nós temos o técnico em indigenismo, eita gente, não tô sabendo ler, e nós temos os técnicos em informações geográficas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Ah, gente, mais um parêntese aqui, essas 292 vagas eu computei somente os cargos da FUNAI e os cargos do IBGE, porque apenas esses é que são para nível médio, o nosso ensino médio comum, né? Os cargos do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária, eles exigem cursos técnicos, né? Cada um deles aqui tem 75 vagas para os 2 primeiros e 30 para o técnico em laboratório, exigindo essa especialidade aqui, que são esses cursos técnicos necessários para concorrer aqui esse cargo. Então, vamos passar aqui para a remuneração. No IBGE, nós temos 4.008, na FUNAI, nós temos 5.331 e no MAPA, nós temos 7.436, lembrando que isso é uma remuneração inicial. Lembrando também que eu não estou computando aqui qualquer benefício extra, como, por exemplo, auxílio alimentação ou assistência à saúde ou qualquer outro benefício que cada um desses órgãos possam ter e que costumam ter, né? Principalmente com relação à saúde e alimentação, eu não estou computando aqui. É apenas o salário na sua forma bruta. Estou com a garganta um pouquinho irritada, mas vamos aqui. Como eu falei, 60 questões objetivas mais a redação, né? Lembrando que dessas 60 questões, 15 questões serão feitas no turno da manhã e 40 no turno da tarde. E lembrando o seguinte, olha, aqui é um critério de eliminação. Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 30% na pontuação das provas objetivas ou tirar 0 na redação. Então, aproveitou menos de 30%, tá fora, gente. Aí não tem como, né? E zerou na redação, também tá fora. Lembrando que zerar, se você fugir do tema na redação, você zera. Fugiu do tema, já é 0 e é complicado. Por isso que eu falei, treine a redação e no dia da prova comece por ela, porque ela é muito importante para você a nível de você permanecer. Agora eu vou passar aqui para dicas simples, fáceis e rápidas para te dar uma noção de como você pode se preparar, como você pode estudar. Eu tô colocando aqui o material do Gran Cursos, porque é onde eu trabalho, onde eu tenho acesso a todo o material, mas você pode usar o seu material aproveitando essa minha lógica aqui de cronograma, essa minha sugestão de um cronograma mais eficiente para você estudar. Como você pode ver, você tem língua portuguesa, noções de direito, matemática, realidade brasileira, a redação para você treinar, certo? Então, você tem todo esse material aqui. Aqui eu separei, tá marcado aqui como videoaula, mas tem aulas em PDF também, você pode usar a aula em PDF também. Com relação aos materiais complementares, você pode usar mapas mentais, você pode usar mesmo as questões para revisar, você pode usar a lei esquematizada, porque algumas leis, poucas que tem aqui. Mas vamos lá aqui nesse segundo slide que vai te dar uma ideia melhor do que eu tô sugerindo para você. A primeira coisa que a gente faz é baixar os slides. Por quê? Porque com o slide ali você consegue estar com o slide ou impresso ou no seu próprio celular, você consegue acompanhar aquela aula, ou se você não tiver 2 dispositivos para acompanhar, você consegue, né, no computador você consegue dividir a tela perfeitamente, ou você consegue imprimir o slide, como for melhor para você, mas você consegue acompanhar a aula. Um segundo ponto que o slide serve também é para depois que você terminar a aula, você dar uma passada de olho em tudo que foi visto, logo depois, em tudo que foi visto. E aí passa-se para o segundo passo, que é o caderno de questões da aula. Você vai lá e resolve pelo menos 5 a 8 questões dessa aula. Eu sempre falo que quando a gente tem muita coisa para fazer durante o dia, além de estudar, e existem alguns momentos de oportunidade, que eu chamo, que é aquele momento que, por exemplo, que você está fazendo alguma coisa que não requer 100% do seu foco e você já estudou uma aula e precisa apenas de uma passada de olho ou de ouvido, né, naquilo ali, só para você sedimentar um pouco mais. Então, a audioaula é boa para isso.
para você ouvir. Isso, obviamente, depois que você assistiu a aula, né? Eu tô falando nesse ponto, ou fez a aula no PDF. A audioaula, ela serve, tipo, você tá varrendo a casa, lavando uma louça, num transporte público, ou dirigindo o seu carro, ou esperando uma consulta médica. Tudo é tempo de oportunidade para você aproveitar daqui até maio. Então, qual é a minha sugestão para você? Assista a aula, ou como você pode ver na tela aqui que tá o PDF, né? Ou estude pelo PDF. Não se esqueça, se você vai estudar pelo PDF, não há slide para baixar, mas você pode baixar também o slide da aula, porque você pode usar aquele slide como fonte de revisão, tá? E vai ser uma revisão rápida para você. E você fez o seu estudo, após o seu estudo você faz ali o seu caderno de questões, entre 5 a 8 questões em cada aula que você assistir e segue pro abraço, para a próxima aula. Quando você concluir mais ou menos 4 a 5 aulas, você revisa essas 4 a 5 aulas, ou pelo slide ou pelos cadernos de questão, que você pode agora juntar, fazer aquelas que você não fez. E você usa a audioaula para o seu momento de oportunidade, ou até a falta de tempo mesmo, né? Que você pode, por exemplo, eu conheço pessoas que ficam mais de 1 hora dentro de ônibus. Aqui em Brasília tudo é muito longe. E quando a pessoa sai, tipo lá da região dela, para vir para o plano piloto, sair de uma região para outra, ela pode sim demorar 1 hora e às vezes até mais dentro do ônibus. E esse é um tempo que ela pode, obviamente, tanto a videoaula, né? Com fone, hein, gente, por favor. Assim como também pode a audioaula, se você, porque tem gente que fica enjoada quando usa, né, o sentido visual. Então você pode ouvir, e para quem não fica enjoada, pode pegar também ali as questões e também ir resolvendo dentro do ônibus. Use o seu tempo de oportunidade para estudar. O que eu quero deixar claro para você é que, por mais que pareça que a gente não tem tempo, não tem oportunidade, ou qualquer outro sentimento desse, a gente pode criar uma. Né? Quando eu estudava, eu saía de casa muito cedo, com 2 mochilas, porque eu tinha muitos materiais para carregar e era assim que eu saía de casa todo dia. Eu saía de manhã muito cedo e voltava à noite muito tarde. E à noite eu só tinha dinheiro para uma coisa: ou eu voltava de ônibus ou eu lanchava. Então, se eu lanchasse, eu tinha que voltar a pé. E se eu não lanchasse, aí eu voltava de ônibus. É uma longa história e eu não me sinto vítima por isso, pelo contrário, eu me sinto vencedora e passei por cima de algumas coisas que às vezes é difícil mesmo a gente passar. Ao mesmo tempo, eu sou bem realista para saber que nem tudo o que um consegue se esforçar para fazer, o outro também consegue. Eu tenho certeza disso, não estou romantizando isso. Apenas como é que eu falo? Eu sugiro que você olhe com outra perspectiva, com um olhar um pouco mais positivo, apesar das dificuldades, e tente, né? Só quero que você tente, porque eu vou querer muito ouvir você dizer que você passou. Isso vai me fazer muito feliz. Ah, Jaque, mas por que vai te fazer feliz? Porque eu também quero que outras pessoas alcancem aquilo que eu alcancei. Eu não quero alcançar sozinha, eu quero que você alcance também. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado. Já não deixa de clicar aí, se inscrever nesse canal, deixa seu like e muito obrigada, até o próximo vídeo.